ao 17. E a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou o esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Uma passagem bastante conhecida, né? E curiosamente, Naim era uma cidade pequena, né? Ela era uma cidade cercada por muros, e ela só possuía uma entrada. E a gente só vai ouvir falar uma vez nessa cidade na Bíblia, é justamente nesse capítulo. Essa cidade não se é falada mais em nenhuma passagem na Bíblia, somente em Lucas 7, e justamente nessa passagem. Ela ficava a 12 quilômetros de Nazaré. E a princípio ela parecia ser uma cidade fortificada, porque ela era cercada de muro e só havia uma entrada. Então ela parecia ser uma cidade protegida. Mas essa cidade só parecia ser fortificada. Ela era uma cidade pobre, uma cidade simples, humilde. Uma cidade ali onde havia necessidades. Aquele muro ali era uma pequena ilusão que existia ali, para todo mundo que olhava, achava que aquela cidade ela tinha força, ela era protegida, mas ela se encontrava fragilizada. Ela era uma cidade que não havia uma segurança para quem estava ali. E eu sentado ali, né, o Senhor ministrou comigo. Não sei se essa palavra vai caber para algum irmão, mas o Senhor ministrou comigo. Há pessoas que vêm com essa cidade. Essa pessoa ela é carente, ela é dependente de ajuda, e muitas vezes ela se cerca, ela coloca um muro em torno dela mesma e se fecha, às vezes com medo de pedir ajuda, ou por orgulho, ela não procura ajuda, e ela fica ali presa, né? Ela fica ali retraída, e fica sofrendo aquilo ali por dentro, fica angustiada, né? E ela não procura ajuda, com medo, ou simplesmente, né, com medo de receber um não do próximo, né? E muitas vezes, né, a gente acaba evitando, né, de ajudar o próximo. A pessoa chega até a gente, né, a gente muitas vezes arruma desculpa, né? A gente acaba não ajudando a pessoa. E muitas dessas pessoas, com medo disso, acabam se prendendo, guardando para elas aquela mágoa. Como essa cidade, ela cria um muro para uma ilusão que ela não precisa de ajuda. Mas a palavra quer dizer essa noite, irmãos: se abra, converse. Talvez você está precisando desabafar algum assunto, algo está acontecendo com você. Desabafe, procure o pastor, conte para ele, peça a ele um conselho, converse com ele, porque ele vai te dar um conselho direto dos céus. Ele tem o melhor para você. Se policie com quem você vai saber, com quem você for falar. Procure a pessoa certa, procure o momento certo. Mas derruba esse muro, procure ajuda. Porque, irmãos, quando a gente dá um passo, a gente procura alguém para nos ajudar, o fardo fica mais leve, né? Muitas vezes, os simples problemas a gente guarda só para a gente, né? Aquilo parece que dói, né? E quando a gente procura uma pessoa, procura uma ajuda da pessoa que está bom, aquele fardo se torna mais leve. Esse milagre, né, do filho ressuscitado é o primeiro dos milagres, os 3 milagres de ressuscitação que Jesus ressuscitou. É o filho da viúva, a filha de Jairo, né, e Lázaro, né?
Foi 3 milagres de ressurreição que o Senhor fez na Bíblia. Né? E esse foi o primeiro. E como eu havia falado, Naim até então era uma cidade desconhecida. Naim só foi citado nessa passagem. Mas por que ela entrou na passagem? Porque Jesus passou por ela. Jesus foi até ela. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes a gente pode parecer pequeno, a gente pode parecer fraco, às vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não é ninguém. Mas a partir do momento que o Senhor é entre nós, aleluia, a partir do momento que o Senhor se faz presente na nossa vida, a gente se torna importante. A gente é importante para Ele. O menor da casa é importante para Ele. Aquele irmão que está lá fora é importante para Ele. Aquele irmão que está lá no bar, ele é importante para o Senhor. Ele está lá porque faltou uma palavra, faltou uma oportunidade para Ele. Mas todos somos importantes para o Senhor. Amém. E não importa o seu grau de escolaridade, a sua situação financeira, não importa se você vem ao culto, você fica sentadinho lá só para ouvir a palavra, ou se você trabalha aqui na frente do altar, se você é aquele irmão encarregado pela limpeza da igreja, todos nós somos importantes. O Senhor está em todos nós. O Senhor vem trazer a todos, o Senhor vem exaltar o nome de todos, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Ele. Todas as nossas obras, Senhor, são feitas em favor do reino de Deus. Glória a Deus. O Senhor vai exaltar, o Senhor vai te fazer prosperar, o Senhor vai te fazer conhecido, mas que esse reconhecimento não deixe o seu ego crescer. Não deixe que o seu ego, não deixe que você se exalte, mas se o nome do Senhor se exalte através da tua vida, aleluia. Não importa, irmãos, a igreja pode ser grande, a igreja pode ser pequena, a igreja pode ser cheia, a igreja pode estar vazia, a igreja pode estar superlotada, mas se ela não tiver a presença do Senhor, ela não passa simplesmente de uma construção. A igreja pode ter 4, 5 membros, mas se o Senhor está ali, irmãos, pode ter certeza, aí está sendo feito algo muito grande para o reino dos céus. Glória a Deus. O que importa, irmãos, é a presença do Senhor, não é a quantidade de pessoas. A presença do Senhor, irmãos. Como a irmã falou na primeira oportunidade dela, hoje tem muitas igrejas que estão cheias, né? Você olha, não tem lugar, mas você está todo mundo em pé. Mas tem muita gente que está aí, só está adorando o Senhor com os seus lábios. Mas o seu coração está vazio. A sua mente está lá fora. No domingo eu vou na igreja, o sábado eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja. A pessoa passa pela porta, do jeito que ela entrou, ela sai de novo. Por quê? Porque ela está na casa de Deus, mas Deus não está nela. A mente dela, o coração dela está lá fora, está lá no mundo. Ela vem simplesmente aqui para mostrar uma roupa, para mostrar um tênis. Muitas vezes vem para se exibir com a colega ou um amigo. Então, irmãos, a igreja é algo sério. Você passa naquela porta, irmão, se esvazie do mundo. Adore, proclame, exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Como ela falou, a volta de Jesus está aí, irmãos. E tem muita gente que está brincando de ser crente. Tem muitas pessoas que estão brincando de evangelizar. Dentro da igreja é uma bênção. Chega lá fora, passa aqui o irmão está precisando de uma palavra, o irmão está precisando de um auxílio, o irmão está precisando que alguém estenda a mão para ele, né? E passa do lado, desvia o caminho, né? Vai passar, né? Samaritano, né? O irmão está lá caído, ele se desvia, né? E passa do outro lado, né? Não quero me envolver, não, deixa ele lá caído, o próximo ajuda. Mas que crente é você? Que servo do Senhor é você? Que deixa o irmão lá caído, deixa o irmão necessitado, e ora o próximo que vem possa ajudar ele. Por que você não pode ajudar ele? Você não serve ao mesmo Deus? Você não serve ao mesmo Senhor? Aleluia. Eu quero dizer, mas é isso. Façamos a oportunidade que tivemos de pregar, de evangelizar, de ajudar. Não deixe passar, irmãos. E talvez aquela oportunidade pode ser o último daquele mundo ouvir a palavra de Deus. A gente não sabe o que pode acontecer lá fora. Talvez o irmão venha, chega aqui, do jeito que chegou, saiu, ninguém cumprimentou, ninguém falou com ele, ninguém foi lá, abraçou. Você entra no comércio, talvez o irmão lá, você passa por ele talvez puxa um assunto com você, você simplesmente cumprimenta, né? E segue seu caminho. Talvez ele está precisando de uma palavra. A gente não sabe como está o coração, a gente não sabe como está a mente dele. Talvez aquele irmão, como eu disse aqui, né? Fez aquele muro em volta dele, naquele momento ele derrubou o muro.
e tentou se aproximar de você. E você tem a oportunidade de entrar naquela vida daquela pessoa e mudar a escola dele, como você mudou a escola de Naim e mudou a cidade conhecida. A gente deixa de passar aquele momento e não fala do Senhor para aquela pessoa. E aquela pessoa dali sai para fora, a gente não sabe o que pode acontecer. Simplesmente porque você deixou de dar uma palavra para ele, porque você deixou de pregar para ele, deixou de falar do amor de Deus para ele. E Jesus, como eu falei, Jesus pode se manifestar, irmãos, no pequeno, no grande. E o Senhor pode se manifestar naquele concursado, naquele irmão que tem faculdade, mas o Senhor pode concursar simplesmente naquele rapaz que vem de chinelo, aquele irmão que trabalha o dia todo na lavoura, aquele irmão que talvez não sabe falar direito, aquele irmão que não sabe louvar direito. O Senhor se manifesta de igual modo a todos. É o Senhor que capacita. Não é diploma, não é escolaridade, não é classe social, mas é o Senhor, é o Espírito Santo que trabalha de igual modo para cada um. O que precisamos é buscar. Precisamos orar ao Senhor e Ele vai dar a porção para cada um. Ele vai usar cada um da maneira que Ele achar melhor. Mas cada um tem a sua importância. Cada um tem a sua função que o Senhor vai usar para a obra dele. Então, irmãos, não se ache que talvez você não é capaz, que você não tenha capacidade de fazer. Eu não vou não, porque eu não sei cantar direito. Eu não vou porque eu não sei pregar. Eu estou aprendendo, irmãos. Estou começando a caminhada. Mas um dia eu tive coragem, aceitei o convite de subir aqui. Orei ao Senhor e estou caminhando devagar. O irmão tem uma bênção no violão, mas um dia ele precisou aprender a tocar o violão. Um dia ele precisou caminhar. Passou, um dia ele precisou caminhar. E hoje ele está sendo usado. Então, irmãos, não tenha medo de dar o primeiro passo. Simplesmente confie no Senhor. Você é capaz. Você tem algo dentro de você que é muito maior do que o nome do irmão lá fora. Ele é muito maior, irmãos, que as portas que se fecharam. Ele é muito maior que o seu medo. Ele é capaz de transformar a tua vida. Simplesmente creia, irmãos. Simplesmente obedeça o que o Senhor te pede. Se o Senhor pede você, se você está no lugar, o Senhor te toca o coração para você falar, fale. Talvez você fique com medo, mas será que é de mim? Será que foi o Senhor que mandou falar? Fale. Talvez para você pode não fazer sentido, mas para quem vai ouvir, talvez é todo o Senhor botou no seu coração. Já aconteceu de sonhar, da minha pessoa sonhar, e para mim não fazia sentido nenhum. Eu cheguei no meu trabalho, eu falei com o irmão, falei o que eu havia sonhado. Para mim não fazia sentido, mas para ele fez. Porque às vezes o Senhor usa para a gente para poder falar com o outro. Não tem que fazer sentido para a gente, mas aquele que vai ouvir vai queimar em seu coração. Se for de Deus, ele vai sentir, mas faça a sua parte. Não guarde para você. Se você sentir um desejo no coração de poder falar com aquela pessoa, de poder pregar com aquela pessoa, de dar um abraço para aquela pessoa, não deixe passar, vá lá, faça. Porque depois você pode ficar com aquilo guardado no seu coração. Poxa, eu podia ter feito isso, né? Eu podia ter feito aquilo. O arrependimento, irmãos, é muito ruim. Então, irmãos, na oportunidade que você tiver, fale, abrace, pregue. Diga que aquele irmão é importante. Ele é importante para você, ele é importante para a casa de Deus, ele é importante para Deus. Pregue, não deixe, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes, né, pessoas, o Senhor deixa a pessoa no anonimato. Às vezes a pessoa é uma bênção, é usada, né? A pessoa não sai daquele tempo. Ele não cresce a ponto de ganhar fama. Porque o Senhor sabe lá na frente. Aquela pessoa, talvez, ela pode crescer de uma tal maneira que ela deixa o seu ego transparecer e ela acaba caindo depois. Aquela pessoa se acha tão importante que ela acaba caindo no mundo lá fora. E às vezes o Senhor mantém aquela pessoa ali para não perder ela lá na frente. Então, às vezes, irmãos, a pessoa é muito usada, a pessoa não tem a oportunidade de poder sair, de poder levar a palavra em outro lugar. A pessoa não tem a oportunidade de tocar em outra igreja ou em outro lugar. Muitas pessoas que tocam, querem gravar CD, né? E às vezes não conseguem, mas muitas vezes não são permissões do Senhor. Porque amanhã depois essa pessoa pode criar um nome
E a gente vê, né, tantos cantores por aí hoje em dia gospel que estão caindo, né? Que o ego está subindo e estão caindo no mundo, o Senhor está perdendo aquela alma. Então, para o Senhor, é muito mais importante a alma do que o reconhecimento dele. Aleluia, glória a Deus. Nessa passagem é mais uma curiosidade, né? Jesus vinha caminhando e uma multidão seguia, né? De repente ele tocou o cortejo inteiro e vinha o velório do caso, vinha trazendo aquele menino, aquele jovem que havia falecido, né? E aí vinha uma outra multidão, duas multidões se encontraram, uma que vinha com Jesus e a outra que vinha sem Jesus. A multidão que vinha com Jesus tinha o Salvador, tinha a fonte da vida, tinha a água viva, ali tinha tudo o que eles precisavam, ali havia alegria, provavelmente ali havia festa, eles estavam ali cantando, sorrindo, né? E a outra multidão sem Jesus, havia morte, havia choro, havia desespero, havia o desespero de uma mãe, né, que ela já era viúva. A gente sabe, né, que no tempo de Jesus, as mulheres não trabalhavam, elas dependiam dos seus maridos e ela já era viúva. Então, o filho seria aquele que iria manter a casa, aquele que iria sustentá-la, e ela perdeu ela também. Então, irmãos, ali a tendência dela era o que? Entrar em pobreza, era mendigar. E ela estava naquela multidão onde não havia Jesus, ela estava em desespero. E quando aquelas duas multidões se encontraram, quando Jesus entrou junto àquela multidão, a história mudou. Ali houve um novo recomeço daquele povo. Ali houve purificação, ali houve restauração da vida, ali houve alegria, ali houve restauração de uma mulher que estava ali em desespero, uma mulher que estava pensando o que seria dela, mas a partir do momento que o Senhor chegou e fez parte da vida dela, tudo mudou. Glória a Deus. Muitas vezes aí fora, a gente vê tantas pessoas sem Jesus, né? Multidões sem Jesus, festas por aí, e ali só há o quê? Só há engano, só há ilusão. Todo mundo acha ali, nossa, tá uma bênção na festa, mas estou lá, não tem nada a se preocupar, e o inimigo está aí. O inimigo está ali trabalhando. E o Senhor está lá, esse irmão, essas pessoas estão longe do Senhor. E aí, irmãos, só há tristeza, ali só há engano. Muitas pessoas acham que ali está tudo bem. Eu estou bem, estou com saúde, estou bem. Mas o inimigo, ele age diferente. O inimigo é traiçoeiro. Como eu sempre falo, a propaganda, né? A alma do negócio é propaganda, né? O inimigo não vai chegar para você, né? De garfo, né? Como a gente conhece, do chifre, né? O inimigo ele vai chegar bem vestido, ele vai chegar de blazer, de terra, de vestido, de armado, bem trajado, né? E você vai cair em ilusão. Vai vir naquela festa, você está lá bem tranquilo, bem animado, e ele está nele. Quando você menos perceber, ele te pega. E não tem mais como você sair depois. Depois que você caiu no pecado, que você se afundou na lama do pecado, irmãos, para sair da trabalho. Não que você não consiga sair. O Senhor é capaz de te resgatar. Mas para você ter força de sair de lá, irmãos, você tem que batalhar muito, você tem que sofrer muito. E para você voltar a Jesus, é melhor você vir para Jesus por amor. Não venha pela dor, que machuca. Aqui fala uma pessoa que veio para o Senhor pela dor. Eu precisei passar pelo momento de quase morte. Eu precisei passar pelo momento onde eu perdi tudo que eu tinha para poder vir para a casa de Deus. E não é fácil, irmão. Você vir pela dor não é fácil. O Senhor te chama a você vir pelo amor. Vem, irmãos, da melhor forma possível. Não espere você cair. Não espere você passar por um momento difícil para que você precise sair dessa situação. Não espere como essa mulher, não espere você passar em um momento de tristeza, em um momento de desespero, em um momento de aflição, para então que você possa então se encontrar com o Senhor. Vai, irmãos, o momento em que você está bem, o momento que você está feliz, que tudo está caminhando bem, é esse momento que você deve ir para o Senhor. Não espere precisar do Senhor somente quando Ele fosse o único socorro. Como muitas pessoas, né, só buscam o Senhor
quando precisa, né? Quando estão com uma questão, quando estão com uma situação difícil, eles vão e oram ao Senhor, buscam o Senhor. O Senhor, muitas vezes, permite essas coisas acontecer, porque são nesses momentos que a gente recorre ao Senhor. São os momentos de dificuldades, são os momentos de luta. Mas o Senhor quer que a gente vá, irmãos, de coração. Quando tudo vai bem, a gente tem que buscar o Senhor. Muitas vezes a gente vai ao Senhor quando as coisas estão difíceis, a gente busca o Senhor. Mas aquele momento, o Senhor, a sua vida fica naquela tranquilidade. O Senhor acalma o seu coração, somente logo depois você cai de novo, você se afasta de novo. Então aí você vai ter novamente outro problema aparecer, você voltar de novo. Senhor, eu caí, eu pequei, está tão difícil, Senhor, me perdoa. Não espere isso acontecer, irmãos. Não deixe que esses momentos ruins precisam chegar até você para que você possa buscar o Senhor. Não caminhe, irmãos, com pessoas que não têm Jesus. Você tem que estar entre eles para pregar, mas não quer dizer que você tem que caminhar com ele. Não quer dizer que você precisa estar junto dele. Você fala, né, num bar, você não pode entrar no bar. Você tem que entrar no bar e pregar. Entra dentro do bar e prega porque eles vão estar lá. E saia com ele de lá. Cuidado no lugar onde você entra. Cuidado para você não entrar e ficar. Porque muitas vezes você entra, você acaba ficando lá na roda de conversa, e começa a sentar ali no meio, um pouco começa a falar, depois começa a falar somente, quando você vai ver, você já está participando ali, né? É igual a passagem do filho pródigo, né? Ele saiu de casa, né? No final de tudo está tão difícil, ele foi para sentar porcos. Né? E ele estava tão ali no meio dos porcos, que ele sentiu o desejo de comer, e os porcos comiam. E muitas vezes eu quero dizer isso, irmãos, a gente fica tão no meio de multidões, que é onde o Senhor não está, a gente fica sentado em rodas, a gente fica dando conversa a pessoas com assuntos que não cabem a nós, que somos conhecedores da verdade. Aquilo vai entrando no nosso coração, vai entrando na nossa mente. Quando a gente vai ver, a gente está falando. A gente está sentindo o desejo de comer as bolotas com aquele filho que desejou comer os povos, porque ele estava com os povos, porque ele saiu da presença do Pai, e ele se parou no lugar onde não havia mais solução, ele todo mundo desespero, né? Até que ele precisou reconhecer, quando ele estava na presença do Pai, ele tinha tudo. Então, depois daquele momento de perder tudo que ele tinha, de mendigar, de se humilhar, ele decidiu voltar para a casa do Pai. Então, irmãos, cuidado com as multidões que você anda, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você ouve, cuidado com aquelas pessoas que você dá assunto, cuidado com a multidão que você está caminhando, irmãos. Caminhe na multidão com Jesus e faça parte dessa multidão e entre na multidão que está sem Jesus e mude ela, transforme ela. Não se acomode ali, mas transforme aquele ambiente. Muda aquela situação ali. Faça do Senhor, se faça presente. E ali aquele ambiente vai se tornar diferente. Seja a luz, aonde a luz chega, né? A escuridão ela não tem espaço, né? A escuridão simplesmente ela é a falta de luz. A partir do momento que você acende uma lâmpada para a escuridão, então, irmão, seja a luz na escuridão, seja a luz na vida do irmão. Pregue para ele, traga esperança para ele. Faça como Jesus fez essa viúva, né? Ela estava nesse momento todo de desespero, sentindo medo, porque ela sabia que a única fonte que ela poderia ter de sustento dela seria o filho dela. E ele também havia morrido. Ela já era viúva, ela já tinha uma situação difícil, e aí ela perdeu o seu único filho, e a presença dela seria mendigar. Aí o Senhor veio para ela, veio até o encontro dela e mudou a história dela. Amém. O Senhor mudou a vida dela, transformou aquela situação dela de desespero, de tristeza, para a alegria, para a festa. Onde ela passava, eu glorifico, eu creio, né? A palavra não diz, mas ela saiu glorificando. Ela saiu exaltando o nome do Senhor, que fez um milagre na vida dela. O Senhor foi ao encontro dela. Aleluia. Jesus tem compaixão pelas pessoas. Ele, ao encontrar essa mulher, a primeira palavra que ele fala é: não chores. O Senhor se compadece com a mulher.
O Senhor se compadece com as nossas tristezas. Ele se compadece com os nossos momentos difíceis. Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, situações que chegam até nós são permissões do Senhor. São situações para te fortalecer. São situações, irmãos, para transformar a sua vida. Talvez uma situação dessa aí é para te fortalecer lá na frente, vai servir como experiência, que você agora depois pode tomar uma outra pessoa que passou pelo mesmo ou está passando pelo que você passou. E o Senhor te capacitou para você estar ajudando ela. O Senhor está te capacitando para você estar treinando para ela. A gente ora a Deus, pede sabedoria, você fala, né? O Senhor, Ele não te joga sabedoria no seu colo, Ele vai te dar problemas para você resolver. A gente pede ao Senhor paciência. Alguém já orou o Senhor por paciência? Já viu que as provações que vêm naquele dia? Agora o Senhor pede paciência, irmãos. No trabalho no comércio, deixando gente. Eu sempre costumo de orar de manhã, chego para o Senhor, ora o Senhor pede paciência. Parece que vem tudo naquele dia. E aí no final do dia você vai entender. Orei. Aí eu ouvi uma vez o pregador falando, cuidado, porque você vai perder o Senhor. Porque ele vai te provar, ele vai te entregar assim não. Você vai ter que merecer. Você vai passar por situações aí que você vai ter que provar a sua fé. Porque o inimigo ele se levanta. Você fazer um propósito, irmãos, aquele dia, pode ter certeza, você vai ser provado do início ao fim. As provações elas vão vir. Mas Jesus ele se compadece das pessoas. O Senhor ele te ajuda. Ele às vezes ele pode até deixar você ali passando por esse momento. Mas não quer dizer que você não está sozinho. Ele está com você. Aí está te observando. Ele está te observando para ver até onde vai a sua sinceridade. Até onde vai a sua fidelidade com Ele. Então, no momento certo, Ele vai te erguer, Ele vai restaurar. Ele vai, aquele momento difícil, Ele vai acabar com ele. E tudo vai virar alegria. Mas você tem que passar por um processo. A vida tem um processo. A caminhada para o deserto, né, teve um processo. Tantas situações difíceis ele precisava passar, né, até chegar à terra prometida, né? Mas tudo foi um processo. Tudo leva um tempo. Não acontece da noite para o dia. Você tem que caminhar. Você tem que suportar o processo. Você tem que suportar as dificuldades. Essa mulher, né, a gente não sabe o período da caminhada dela, né? O filho dela levou o filho dela para ser sepultado. Mas eu creio que aquela caminhada dela deve ter sido muito triste, né? A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente não imagina perder o filho, né? Você levava o filho para sepultar, né? E ali a gente não imagina o que aquela mulher estava passando. Durante toda aquela caminhada, o que ela pensava, o que ela imaginava. Mas o Senhor, no momento certo, encontrou ela e mudou a vida dela, devolveu a alegria para ela. Mas ela precisou passar por aquele caminho, ela precisou passar por aquele processo, para que depois ela pudesse dar valor àquilo que o Senhor entregou para ela. O Senhor entregou a vida do filho para ela de novo. Muitas vezes o Senhor te devolve algo que você achou que talvez tinha perdido. Talvez o Senhor, talvez você ache que você perdeu a força de vir para a igreja. Talvez você perdeu o ânimo de poder louvar. Talvez você perdeu o ânimo de poder pregar. Talvez você perdeu o ânimo de poder ministrar com o irmão no serviço. Mas o Senhor, irmãos, Ele vem e vai te restaurar. Ele vai devolver para você essa força, esse ânimo, essa felicidade, essa alegria. Porque onde Jesus entra, Ele traz esperança, Ele traz alegria. O Senhor, irmãos, talvez você pode estar passando por um momento de dificuldade, você pode estar passando por um momento difícil, de medo. Cada um tem os nossos medos interior, né? Às vezes a gente não fala nem com a nossa esposa, nem com o esposo, algo nosso, né? Que a gente ora ao Senhor, a gente fica ali, a gente tem aquele medo, a gente tem aquele receio, é você e Deus. Mas o Senhor, Ele vai, através da Tua palavra, através da Tua fé, Ele vai mudar esse cenário. Ele vai fazer algo na tua vida grandiosamente, como Ele fez na vida daquela viúva, devolvendo a ela a dignidade, devolvendo a ela a esperança, devolvendo a ela a alegria de viver. Ele entregou o seu filho nos teus braços. E ali, irmãos, ela pôde glorificar o Senhor. Assim, irmãos, o Senhor está te entregando uma bênção na tua mão, no teu colo.
Agarre ela, irmãos, porque amanhã você vai dar testemunho de algo que o Senhor fez na sua vida grandiosamente. Só não esqueça do momento de tudo que você passou antes, de tudo que te aconteceu, para que até aquele momento chegue até você. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ao tocar na esquife, se tornaria impuro. A gente sabe, né, que na palavra, quando a pessoa tinha um contato com o morto, né, ela se tornaria impuro. E o Senhor, né, quando encontrou aquela multidão, ele foi direto ao esquife, né, e tocou. E falou, né, o filho do elefante, né. E ali todos acharam que o Senhor, por tocar, porque ele estava impuro. Mas essa crença é do homem. E o Senhor, ele caminha ao contrário do mundo. O Senhor, ele caminha ao contrário do ser humano. Muitas vezes, talvez, alguém falou para você que você não é capaz. Talvez o médico falou para você que não tem cura. Talvez uma porta de emprego se fechou para você e falar que você não é capaz. Talvez alguém chegou para você e quis te humilhar por querer se achar maior do que você. Muitas vezes, pessoas chegam para a gente e falam que você não é capaz. Muitas vezes, o médico chega para você e fala que infelizmente não tem cura. Infelizmente, irmãos, é um processo aguardado até eu chegar o dia para você descansar. Mas o Senhor, ele é capaz. O Senhor, ele é o médico dos médicos. Talvez alguém disse para você que talvez a sua causa não tem jeito. Talvez alguém falou para você que aquela dificuldade que você está passando é o seu fim. Talvez você está passando por um momento difícil. Talvez você está com o seu aluguel atrasado. Talvez você está com contas pendentes. Talvez você está com vários problemas. Você não sabe como sair dele. Mas o Senhor está te tocando nessa noite, como ele tocou naquela esquerda. Ele ressuscitou aquele menino. Ele está tocando você, porque ele, a palavra dele é a palavra final. Se ele falar que vai te erguer, você vai levantar. Se ele falar que o milagre vai chegar até você, creia, o milagre já chegou até você. Porque Deus, irmãos, é Ele que fala. Deus é Ele que promete. Deus, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele, irmãos, é capaz de fazer algo impossível na sua vida, como foi restaurar a vida daquele menino que estava morto. Mas ele devolveu a vida para ele devolveu a vida para a sua mãe, porque o Senhor, ele é capaz de fazer o impossível na vida de cada um que crê nele, que tenha ele como seu único e salvador, irmãos. Então, não duvide do poder de Deus. Coloque a sua causa, coloque a sua necessidade nas mãos do Senhor, e ele vai fazer algo grandiosamente com você. E o defunto assentou-se e começou a falar, e todo se apoderou de temor. Aí a gente fica imaginando, né? Imagina a cena. Você está no velório, uma pessoa está lá, você está velando a pessoa, de repente essa pessoa se levanta, senta, começa a falar, causa medo, causa espanto. Será que alguém correria? Bem provável, né? O que eu quero dizer, irmãos, com esse espanto que a palavra de Deus fala, muitas pessoas lá fora vão ficar espantadas com o que o Senhor vai te entregar nesta noite. Glória a Deus. Muitas pessoas vão meditar quando ouvir você, aquele irmão lá mesmo. Muitas pessoas vão duvidar como você foi capaz de conseguir, como você foi capaz da sua bênção chegar até você. Como aquele irmão está tão bem, hoje ele estava tão mal ontem, hoje ele está diferente, ele está mais alegre, ele está sorridente, está feliz. Porque o Senhor, irmãos, Ele é capaz de fazer isso. Amém. Então, não se perturbe o vosso coração. O Senhor fará algo grandioso na sua vida. E você amanhã depois causará espanto ao ímpio, porque Ele vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Ele vai ver, eles lá fora vão ver como o Senhor, Ele é poderoso na tua vida. Ele vai olhar e vai falar assim, aquele irmão lá, rapaz, ele não mudou a situação dele, né? O que aconteceu com ele? É a oportunidade de você falar, eu aceitei Jesus, eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu me dedico a Ele, eu glorifico a Ele com o meu coração, com a minha mente, com meus lábios.
Eu reconheci Ele como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheci Ele como totalmente sou dependente dEle. Eu preciso dEle para tudo. Eu sem Ele não sou nada. E a tua causa, irmãos, Ele vai entrar a teu favor. Somente creia, somente espere o processo. Não duvide do poder de Deus. Não duvide, não fique com medo. Talvez a situação pode estar complicada, a situação pode estar difícil, você pode estar com medo. E amanhã, como vai ser amanhã? Como vai ser segunda-feira? Talvez segunda-feira você tem que ter uma resposta. Você está preocupado como que vai ser até segunda. Descanse. Deixe sua causa nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer o impossível para você. O Senhor está restaurando sonhos nessa noite. O Senhor está restaurando vidas nessa noite. O Senhor está restaurando casamentos nessa noite. O Senhor está restaurando ministérios nessa noite. Você talvez queira ter a oportunidade de ajudar, mas você fica com medo. O Senhor está te dando a coragem de você se levantar e chegar até o pastor e pedir ao pastor, como eu posso te ajudar? O Senhor te capacita. Não tenha medo, irmãos. A gente capacita a solução através do Senhor. Simplesmente venha, se prontifique, se coloque à disposição e deixe que o Senhor fazer algo grandioso na sua vida. Porque o Senhor, Ele é capaz. A gente só precisa acreditar e dar o primeiro passo. A gente só precisa crer que é possível. Né? Como se teve a passagem daquele deserto, quando os irmãos chegou até em frente ao mar vermelho, né? O mar não se abriu, né? Continua parado. Né? Aí eles olharam para trás, o exército egípcio, e agora o que a gente vai fazer? Ele tinha a ordem do Senhor, né? Avance. E eles pararam, mas no momento que eles avançaram em direção ao mar, o mar se abriu. Aleluia. O que eu quero dizer, irmãos, talvez está precisando de um passo seu para que a sua vida possa mudar. Talvez está precisando de uma simples decisão sua de deixar algo, de parar de fazer algo, ou de começar a fazer algo que você não faz, mas precisa de uma pequena atitude sua, um pequeno momento seu de coragem e avançar em direção à dificuldade, avançar em direção a esse mar. O Senhor vai fazer um milagre na tua vida. O Senhor vai abrir esse mar para frente e você vai passar por ele. E do outro lado você vai glorificar. Você vai exaltar o santo nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Porque Ele é capaz, Ele pode. Agora, irmão, nesse momento, eu gostaria que os irmãos colocassem os seus pés para a gente poder agradecer. Eu vou convidar o meu amor para estar louvando o hino. E eu peço aos irmãos que puderem, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito, coloque a mão sobre o seu coração e ore a Deus, entrega a Ele as suas necessidades, as suas petições, coloque ao Senhor o seu medo, coloque ao Senhor as suas dificuldades, coloque aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que você mais necessita, aquela resposta do Senhor que você tanto pede a Ele, talvez ainda não chegou. Ora a Ele, glorifica o nome dEle, louve o nome dEle por cima, se entregue, irmãos, fale com Ele, Ele vai estar te ouvindo, irmãos, e em breve você vai estar aqui dando testemunho da tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se quedaram os meus olhos, meu coração, se não saram você uma morra, em ferido pela visão, se quedaram atrás dos meus olhos.
Senhor, meu Pai. Coloca a vida de cada um aqui, ó Pai, nesse momento de Deus, Senhor. Cada um, Senhor, sabe que pode ser chato, Senhor. Cada um está aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor. Cada um, Senhor, está glorificando o Teu Santo nome, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Os seus medos, as suas limitações, Senhor. Eu coloco, meu Pai, cada um dos mãos, Senhor, Pai. Para que o Senhor, Pai, guarde, Senhor. Para que o Senhor toque nesta noite, Senhor. Para que o Senhor venha pela boca de cada um que está nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha fazer a tua obra nesta noite, Senhor. Senhor, atende cada um, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, se manifeste, meu Pai. Que o Senhor venha tratar de cada um, meu Pai. Que esta noite, Senhor, seja uma Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, tocar o coração, Pai. Que o Senhor venha tocar os pés de cada um, Senhor, Pai. Que o Senhor venha colocar a mente, as mãos, Senhor, Pai. Os lábios, meu Pai. Tire de cada irmão nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, peticionando de mim, por esse ministério, Pai. E cada membro, meu Pai, aqui está, Senhor. Aqueles que não querem estar presentes, Senhor. Que o Senhor venha fazer a tua obra, Pai, sobre cada um, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, Pai, por todos os lados, Senhor. Que haja, Senhor, sinceridade, Senhor. Que haja, Senhor, amor. Que haja, Senhor, meu Deus, uma sinceridade grande da tua igreja, Senhor, meu Deus. E que o Senhor venha, Pai, fazer obras maravilhosas na vida de cada um, Senhor. Para que possamos, Senhor, dar o testemunho, Pai, de teu poder, Senhor. Para que possamos, Senhor, glorificar o teu santo nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Senhor. O Senhor venha, meu Pai, brilhantemente nessa noite, se fazer presente, meu Pai. Que cada um possa olhar para o irmão, Senhor, e ver a tua face refletida na minha, Senhor. Que você possa, Senhor, glorificar, meu Pai, aqui nesse momento, Senhor, a tua glória, Senhor. O Senhor venha, meu Pai, receba, Pai, sobre cada um. Espírito Santo de Deus, Senhor, vai tocar eles, Senhor. Pai, Senhor, de cada um, Senhor. Pai, Senhor, Senhor, meu Pai, só para cada um, Senhor. Venha, meu Pai, batizar aqueles que ainda não foram batizados, Senhor. Venha, Senhor, meu Pai, trabalhar, Pai, na vida, Senhor. Venha pegar nós, meu Pai, Espírito Santo de Deus. Venha, Jesus, venha trabalhando, Senhor. Venha, Espírito Santo, venha nessa noite. Desça com fome, nessa noite. Desça com cada um, Senhor. Venha, meu Pai, eu te glorifico, Senhor. Eu peço a Ti, se manifeste, Senhor. A possamos, Senhor, seja glorificado para a Tua obra, Senhor. Que possamos, Senhor, levar a pessoa do mundo. Que possamos, Senhor, falar, meu Pai, do Evangelho. Que possamos dar testemunho do Teu amor, Senhor. Que possamos, Senhor, levar o Evangelho, Senhor. No dia, meu Pai, estão chegando, Senhor. No dia da Tua volta, Senhor, meu Pai. Que possamos fazer alma, Senhor, Pai. Que possamos fazer alma, meu Pai. A Tua presença, Senhor. Que possamos, Senhor, sermos preparados, Senhor. Que possamos ser